Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Boa noite, está no ar o Questão de Ordem. Voltamos hoje com programas ao vivo aqui do seu horário habitual aqui. E eu cumprimento você que nos vê pela TV Assembleia, no nosso horário já habitual, e também você que nos ouve pela FM Assembleia 96,7, reiniciando hoje o Questão de Ordem com programas inéditos ao vivo. E você também que nos acompanha pelo portal da Assembleia Legislativa, pelo al.ce.gov.br. E para começar essa nossa semana, iniciando os programas, a série de programas inéditos, e este mês de maio, nós vamos falar sobre as ações da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo, inclusive o Projeto São José, que é um projeto que se moderniza, se atualiza e sempre traz novidades para o homem do campo do estado do Ceará. Eu recebo aqui no programa de hoje o secretário de Desenvolvimento Agrário de Assis Diniz. Ele está aqui comigo. Eu estou aqui no estúdio da TV Assembleia e ele está lá no gabinete de trabalho. Não é? Hoje um dia de muita chuva, não é? São José está abençoando o Ceará. Que coisa boa, hein, secretário? Muita chuva, vamos falar disso também. Secretário Diniz, lá no seu gabinete, aqui comigo, está no ar o programa Questão de Ordem. O secretário de Assis, ele é metalúrgico, olha que a história dele é muito interessante. Metalúrgico, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, da Federação dos Metalúrgicos e foi integrante da executiva da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Foi da CUT, participou da CUT, da fundação, inclusive, da Central Única dos Trabalhadores. É bacharel em Direito, História e especialista em Gestão Pública e Economia do Trabalho. Ele é o secretário, foi presidente, inclusive, do PT, não é? No período de 2013 até abril de 2018. O secretário de Assis é natural do município do Cedro, no centro-sul do Ceará, nascido no ano que eu nasci, secretário, em 1964, só que o senhor é de julho, eu sou agora de maio. Que prazer. Filho de agricultor, comerciante e de uma dona de casa. Estudou em escolas públicas e hoje é o secretário do Desenvolvimento Agrário, comigo a partir de agora. Secretário de Assis, prazer, o senhor é lá do Cedro, rapaz. Cedro que tem um açude bonito, que é lá do tempo do imperador. Tudo bem, secretário? Um abraço, prazer recebê-lo. Ô Renato, primeiro deixa-me dar um abraço caloroso antecipando o seu aniversário, de desejo de sorte, de saúde, que as boas águas e os bons ventos de maio possam trazer saúde, vigor na sua vida e muitas conquistas. Eu sou do Cedro, agora o Cedro tem também um grande açude, o açude Ubaldinho. Esse cedro que você fala, que o Dom Pedro disse que tiraria a última pedra do seu anel para construir o açude, é o açude da barragem do Cedro em Quixadá, que recebe as águas do nosso rio do Banabuiú. O meu cedro é o cedro do Centro-Sul, que tem como vizinhos o Iguatu, o Icó, Lavras da Mangabeira, Jucás. Então, é o açude de Ubaldinho que fica no cedro. É verdade, aliás, secretário. Muito carinhosa. Um abraço, secretário. Inclusive, meu aniversário é amanhã, dia 4, completando 57 anos, muito obrigado. E a gente está aqui trabalhando, e isso é muito bom. Agora, o senhor falou do cedro. Quando eu era pequeno, eu tinha uma confusão, porque eu ia muito a Quixadá e eu tomei banho num cedro. E sempre tem um município, que é o município do Cedro, onde o senhor nasceu. E aquilo da cabeça de menino, peraí, aqui é o Cedro, mas é Quixadá. O Cedro é outro município. Ficava sempre fica. Né? O Cedro é no Centro-Sul e o açude fica em Quixadá, ali olhando para a Galinha Choca, aquela paisagem bonita, no sertão central do estado. E, por sinal, Renato, lá do lado tem o Bar do Seu João, que você, chegando, tem um peixe maravilhoso, com uma cerveja geladinha. Olha, eu não sou de jogar fora um prato desse não, viu? Como bom cearense, um peixinho com baião de dois, uma batata frita
e uma cervejinha gelada. Passando a pandemia, certamente nós vamos voltar a ter esses momentos de alegria, todo mundo vacinado e voltando a trabalhar. Certamente. Secretário de Assis, já que a gente está com a mão na massa, não é? Porque no momento em que eu estou fazendo o programa com o senhor, Fortaleza amanheceu nesta segunda-feira com muita chuva, tempo nublado, tempo bonito. Como é que estamos de chuva no interior? Porque tem chovido bem, secretário? Bom, as chuvas, elas hoje foram bem distribuídas, elas ocorrem nas mais diferentes regiões, das macro-regiões do estado, no Cariri, no Centro-Sul, na região norte, no litoral, na região metropolitana. Então, tem uma situação pluviométrica bem favorável. Nós passamos aí uns 15, 20 dias, o veranito, que deixou preocupado o nosso sertanejo, porque é exatamente nesse momento, quando a gente diz que o milho está bonecando, que ele precisa de água. A gente precisa fazer uma referência diferenciada do que é o plantio do sorgo para o que é o plantio do milho. O sorgo, ele aguenta um período mais elastecido de veranito, de 20, 30 dias. O milho não. O milho ele precisa ter aí, a cada 8, 10 dias, o acompanhamento do seu crescimento, sobretudo quando começa o milho a bonecar, ele tem a necessidade de um suprimento de água. E essa água chega agora e chega exatamente para consolidar o plantio das nossas lavouras. Eu tenho recebido boas informações da quadra invernosa, bem distribuída. Nós tínhamos uma preocupação como estaria a recuperação dos nossos mananciais, ele tem recuperado, embora tenhamos uma diferença de 178 milímetros, que é a média histórica para o mês de abril. Nós tivemos aí 136, 138, houve uma redução menor, mas ela foi bem distribuída, fazendo com que a gente pudesse acreditar que esta distribuição leve o aumento da produção e não tenhamos perda na grande maioria do nosso estado. Sempre nos preocupa muito a região dos Inhamuns, a região que tem um índice pluviométrico que acaba trazendo prejuízo quando não bem distribuído, mas esse ano eu acredito que pela distribuição nos permitirá sim que a safra seja dentro da média. Ou seja, a água que cai no dia de hoje, ela vai permitir sim a manutenção da expectativa positiva para a nossa safra. Renato. Então, estou com o secretário de Assis Diniz aqui comigo. Teremos uma boa safra, inclusive nós temos no Ceará um trabalho muito interessante, que é aquele trabalho com a agricultura familiar, não é? Já já a gente vai falar do Prédio São José. Como é que estamos com essas chuvas? A produção da agricultura familiar continua robusta? Vai continuar robusta, secretário? Mas sim, o governador Camilo Santana, ele tem 3 grandes ações, sobretudo nos projetos, seja no projeto Paulo Freire, no projeto São José, no desenvolvimento da agricultura e da pecuária. E o que a secretaria, com a sua equipe técnica, tem buscado desenvolver, Renato, é dar uma visão sistêmica e trazer para o homem do campo um debate que ele precisa compreender, que a agricultura familiar ela não pode ser inserida numa política de assistência. Muito pelo contrário, ela é uma atividade econômica, ela tem que ter uma visão de profissionalizar suas relações, de construir bases econômicas desta relação, dela ter uma planilha para fazer levantamento, estar acompanhando qual é a taxa de lucro, qual é o capital de investimento, ou seja, trabalhar muito mais uma visão empreendedora, no sentido de ampliar e consolidar essa atividade. Ao longo de 8 anos, o governador Camilo Santana, Renato, vai estar investindo 1 bilhão e 700 milhões na agricultura familiar. Se nós pegarmos o São José 3, que foi feito um investimento de 522 milhões, com o São José 4, que vai investir mais 750 milhões, e o projeto Paulo Freire, que foi investido, está sendo investido 480 milhões, é um volume significativo, que não pode ser compreendido numa visão empreendedora, econômica e, sobretudo, uma visão de gestão. Profissionalizar as relações das associações, das cooperativas, é fundamental. E é exatamente esta visão que nós trabalhamos. Quando, por exemplo, nós vamos pegar 2 cadeias que são fundamentais, que elas estão vinculadas e linkadas ao processo sistêmico da Secretaria. Eu tenho um programa Hora de Plantar, que distribui as sementes aí no final dos meses de novembro e dezembro, semente com alto grau de germinação,
para o agricultor. Nós estamos trabalhando, por exemplo, a questão do sorgo, do milho, da palma, para consolidar as cadeias produtivas. E é na cadeia do leite que a Secretaria tem feito um aporte significativo para fazer ampliar essa visão do agricultor familiar. Nós trabalhamos, numa ponta, o melhoramento genético, a Secretaria distribui o sêmen e o tubo, fazendo o treinamento para os agricultores estarem fazendo inseminação do seu rebanho. Nós, em seguida, entramos com suporte forrageiro desse rebanho, buscando lá na hora de plantar as mudas, as sementes, seja de sorgo, de palma ou o milho, e entramos com máquina de silagem para preparar esse processo para os meses que a gente tem de muita dificuldade, que são os chamados meses do BR-Obró, não é? Esses meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a gente precisa manter o padrão de alimentação do nosso rebanho. E, na última ponta, nós entramos com a distribuição de tanques para recepcionar esse leite e a aquisição dentro do programa do PA Leite. O PA Leite, nós estamos com investimento de 24 milhões. São 54 mil litros diariamente distribuídos aos irmãos e às irmãs cearenses. O governador Camilo Santana, quando aportou, junto com a parceria do Ministério da Cidadania, o programa do leite, foi para dar uma dinamicidade a esta cadeia, mas, sobretudo, criar, dentro desta visão, uma ação solidária para aumentar a capacidade alimentar e nutricional. Ou seja, nós trabalhamos numa visão integrada, numa visão sistêmica, incorporando valores econômicos e empreendedores para fortalecer a agricultura familiar. Esta é uma cadeia, mas como tantas outras cadeias, nós estamos trabalhando. Um outro exemplo, Renato, que eu queria trazer para a reflexão é a cadeia do ovino e do caprino. Se nós olharmos a capacidade de agregar valor a essa cadeia, nós vamos ver as vocações que nós temos, mas as nossas potencialidades. Se você tem um caprino abatido e vendido por carcaça na região dos Inhamuns, você paga lá R$ 4,50, quando paga bem, é R$ 5,00 o quilo de uma carcaça. Se este mesmo caprino for abatido e ele for aplicado os cortes nobres, aí nós vamos deixar de estar pagando a carcaça quilo a R$ 4,00, R$ 5,00, para estar agregando valor, seja na picanha, no carré, no filé, no contrafilé, peças que vai de R$ 48 até R$ 75,00. É esta a visão empreendedora, é esta a busca de dinamizar a nossa economia familiar. É deste ponto de vista que nós compreendemos que é fundamental estar ampliando o fortalecimento das cadeias produtivas. E é com este sentimento que as políticas transversais das nossas coordenadorias nós trabalhamos para ampliar cada vez mais o desenvolvimento. E quando o governador Camilo Santana fortalece essas políticas, era para que a gente possa aumentar o nível de renda, da sustentabilidade e debater uma das questões prioritárias do homem e da mulher do campo, que é a sucessão familiar. Hoje, com o advento da internet, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, o filho do agricultor tem um universo aberto e ele não quer ficar naquele padrão de vida. Até mesmo ele olha para a realidade do seu pai e de sua mãe e diz: meu pai passou a vida toda aqui na roça, aqui não tem o que dar. E a gente diz: não, tem muito o que dar. Tanto é que, quando olhamos a vinculação direta, concatenada com o nível médio, com o nível técnico, com o nível superior, que está sendo ofertado, é pegar essa juventude, é pegar esse público juvenil para que ele possa ser empreendedor, pegar as experiências de seu pai e produzir novas tecnologias, agregar valor e aumentar o padrão e a qualidade de vida. E este é o grande desafio da agricultura familiar e da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado de Ceará. O secretário de Assis Diniz aqui comigo hoje no Questão de Hora. Nós estamos voltando com programas ao vivo nesta segunda-feira, começando inclusive o mês de maio. Secretário, o senhor falou algo muito interessante, essa questão de agregar valor, e o senhor até falou a discrepância de valores, né? Quer dizer, se você vende a carcaça, não agrega valor, mas se você vende os cortes, que são os apreciados nos restaurantes, etc., você agrega valor. Eu pergunto, a agricultura familiar do Ceará, ela está envolvida nesse processo? Hoje eles já conseguem agregar esse valor para aumentar o faturamento, porque é uma carne extremamente apreciada e se você andar em Fortaleza, os restaurantes,
Eu estou falando aqui num tempo normal. Claro que já vai voltar à normalidade, se Deus quiser. Essa carne é muito apreciada. Nós já estamos agregando valor em que monta na nossa agricultura familiar, que tem uma produção muito forte no Estado. Ô, Renato, para a gente dimensionar economicamente daquilo que nós estamos falando, só para você compreender, e aqueles que nos acompanham pela FM e pela TV Assembleia, hoje, da região dos Inhamuns, sai semanalmente de 850 a 900 carcaças. Se essas carcaças estivessem indo para dentro dos abatedores da agricultura familiar, que estão prontos, que estão para ser entregues, seja em Monsenhor Tabosa, seja no Tauá, seja em Independência, nós já estaríamos agregando valor a esses produtos. A experiência ainda é muito incipiente, porque nós queremos dar escala econômica. Nós estamos com 20, 30 produtores que estão agregando valor, estão com um padrão de vida completamente modificado. Essa experiência ela tem sido muito rica em Tauá, onde você já tem as mantas, já tem os cortes nobres sendo vendidos, mas nós precisamos sair de pilotos, nós precisamos sair de uma coisa experimental para ampliar em escala industrial. É exatamente esta a visão que nós estamos dando. Quando o projeto São José 3 financiou os abatedores, para que esta dinamicidade macroeconômica pudesse estar acontecendo dentro da cadeia da ovinocapinocultura. Mas se nós formos olhar, não é só na cadeia da ovinocapinocultura que nós precisamos agregar valor. Eu tenho, por exemplo, a cadeia do mel. Nós somos hoje o segundo maior produtor de mel do Brasil, só perdendo para o Piauí. Isso, se considerarmos que o mel que vai para o Piauí, que sai por Novo Oriente, ou que o mel que sai lá por Campos Sales, do Cariri, nós seríamos realmente o maior produtor. Mesmo considerando que somos o segundo maior produtor, nós não podemos não agregar valor. Nós entregamos 57 casas de mel para a agricultura familiar. O desafio é incluir esse mel na merenda escolar, é agregar valor fazendo o fracionamento do mel. Se eu pego o litro do mel e vendo a R$14, eu não agrego valor. Mas se este mel ele é fracionado em chassi e ele está inserido na merenda escolar, aí nós vamos sim agregar valor, desenvolver e criar para dentro desta cadeia produtiva uma cadeia excepcional. Nós vamos estar dando uma condição diferenciada. Olha, se nós somos o segundo maior produtor, com 57 casas de mel prontas, entregando o mel fracionado, e eles inseridos na merenda escolar, nós vamos dar uma grande contribuição. E eu aproveito o seu programa, Renato, para compreender e trazer esse debate. Sabe por quê? O mel do Ceará, ele está na América, ele está na Europa, ele está na Ásia, como mel excepcional, porque ele é orgânico. No entanto, para nós cearenses, para nós nordestinos, o mel ainda não foi incorporado ao cardápio alimentar. Ele tem um grau excepcional, uma extraordinária capacidade nutricional. Mas, infelizmente, o mel ainda é tido, do ponto de vista da cultura, como remédio. E ele não é um remédio, muito pelo contrário. Ele é um alimento excepcional, com alto índice, que traz saúde, inclusive. Mas não pode ser colocado na mesa como remédio. Ele tem que ser colocado como alimento. E é isso o desafio que nós temos que enfrentar. Da mesma forma que nós vamos observando a cadeia da mandioca. Hoje, a nossa farinha, que nós estamos com as cooperativas, as associações produzindo, sobretudo no Cariri Oeste, nós que exportávamos farinha em saco de 60 quilos, nós começamos a fracionar. E o mercado da região metropolitana, mercado de Fortaleza, já começa a ser ocupado com a farinha produzido pela agricultura familiar. Eu falei de 3, mas nós temos tantas outras experiências maravilhosas que agrega valor, fruto do investimento que foi feito pelo São José 3, fortalecendo as agroindústrias, criando dinâmica econômica e, sobretudo, dando sustentabilidade aos nossos empreendimentos da agricultura familiar. Estou aqui com o secretário de Assis Diniz, secretário do Desenvolvimento Agrário, aqui comigo no Questão de Ordem. Secretário, o senhor falou da questão do mel, e o senhor lembrou muito bem, não é? Nós precisamos criar essa cultura do mel, porque só se toma mel quando está com problema na garganta, né? Como remédio, como o senhor falou. E o mel é um alimento completo que as abelhas elas produzem, né? O senhor falou aí algo interessante, merenda e mel. E já existe um programa do governo
para comprar esse mel e incorporar no programa de compras governamentais para a merenda escolar dos nossos estudantes, secretário? A nossa secretária, que tem uma sensibilidade extraordinária, Eliane Estrela, ela abriu uma frente, porque quando você vai discutir merenda escolar, a merenda escolar do ensino fundamental é discutido pelo Conselho de Pais e Mestres, e lá você tem autonomia para fazer. Já no ensino médio, não, é todo um debate que tem que ser feito, incorporado. Mas a doutora Eliane Estrela abriu uma frente, nós estamos já com o piloto sendo apresentado, incorporando a nossa produção para o cardápio da merenda escolar das escolas do nível médio, das escolas profissionalizantes. O nosso sonho, Renato, é que no período muito próximo nós tenhamos os vários produtos que estão sendo desenvolvidos pela agricultura familiar esteja no cardápio da merenda escolar. Eu vou dar um outro exemplo que foi fortalecido a partir do projeto Paulo Freire, que foi a construção dos apiários com a avicultura. Nós distribuímos para mais de 150 mil aves para produzir ovos e produzir galinha caipira. Esse processo nos levará, no período muito próximo, para que a galinha esteja dentro do cardápio da merenda escolar, o mel, o ovo, a cadeia de ovinos e caprinos. Então, esta relação do que é hoje o Programa Nacional da Merenda Escolar está numa relação que caminha paralelo, mas precisam se fundir. Quando do debate da Câmara Temática da Agricultura Familiar, do Consórcio dos Governadores, que eu hoje sou o coordenador, nós apresentamos isso e na Assembleia do CONSAD, que é o Conselho de Administração do Consórcio dos Governadores, foi dado uma recepção muito grande. E aí precisa ser dito que ações inovadoras estão sendo desenvolvidas. Eu vou dar um exemplo do que é o Portal da Agricultura Familiar, que ele traz os produtos que são inseridos para dentro de uma relação de comércio e a busca, seja do restaurante, do hotel, da pousada, e esta relação são aqueles produtos que estão sendo disponibilizados pela agricultura familiar que vai ser vendido. E com inovação, com tecnologia, nós precisamos ter atração para que o nosso jovem esteja dentro de uma relação econômica. Somente com uma visão de um relacionamento econômico, empreendedor, a gente vai conseguir manter esse jovem dentro da sua relação de produção com a sua família. O secretário Jacir Diniz aqui comigo no Questão de Ordem. Secretário, qual foi o impacto? O senhor falou aí, eu queria até que o senhor complementasse, da construção de abatedouros, não é? Que estão sendo entregues dentro do seu cronograma aí. Quando é que termina a entrega desses abatedouros que ainda faltam, para que a gente possa dar a esse pessoal da agricultura familiar condições de fazer esse corte, não é, especial para agregar valor? Isso é muito importante. Claro que a pandemia deve ter alterado os cronogramas. E por falar em pandemia, a gente está avançando, não é? Se Deus quiser, a gente vai vencer, e com certeza venceremos, mas qual foi o impacto da pandemia na agricultura do estado do Ceará? E aí, falando de agricultura familiar e falando também do próprio agronegócio, que é aquela agricultura voltada mais para a exportação, que também o Ceará tem uma grande produção de produtos que aumenta, não é, a nossa cota de exportação e a gente ganha uns dólares preciosos, né, secretário? Qual foi o impacto? Você fez 3 perguntas, eu vou começar pela essa. O impacto foi muito grande, né, Renato? Primeiro, porque nós não tínhamos como estar escoando os produtos que são oriundos do campo. Segundo, a própria dinâmica de não estarmos vendendo nas feiras livres, nos comércios regulares. Para isso, nós precisávamos ter uma visão de empreender no momento de dificuldade. Nesse sentido, nós fortalecemos as feiras virtuais, os deliveries, as cooperativas passaram a produzir e nós inserimos isso dentro dos portais que foram desenvolvidos pela Secretaria. Mas o impacto ele é significativo, porque nós sabemos que o produto da agricultura familiar ele não tem toda a tecnologia de insumos para preservá-lo ali com os agrotóxicos, muito pelo contrário, eles têm ali 10, 15, 20 dias, então é preciso ter uma rotatividade muito grande. Nesse sentido, nós tivemos que utilizar a inteligência e as ferramentas que nós estamos hoje, como, por exemplo, as vendas através do WhatsApp, das feiras livres e dos deliveries,
que foi fundamental para minimizar o impacto. No entanto, o impacto a gente sabe que foi muito grande. Segundo, o cronograma desses empreendimentos fortalecido, financiado e ampliado pelo projeto São José 3. Nós temos um grande abatedor que fica em Itapipoca de aves, que está pronto, está faltando a certificação aí da DAGRE e do MAPA, que precisa estar certificado para o produto estar inserido no mercado. Nós tivemos os abatedores que também estão prontos, concluído a parte da obra física, está precisando e faltando detalhes finais aí das certificações, que você precisa ter a certificação da DAGRE e do MAPA para comercializar esses produtos, então eles estão na fase final. E o aspecto da necessidade de ampliar este horizonte de mercado, nós estamos trabalhando na plataforma do São José 4, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais, mas é exatamente focar no mercado e na comercialização, dando uma visão mais ampla de tudo que nós fizemos e entregamos da agricultura familiar aos mais de 350 mil agricultores, que é o tamanho da representação da Secretaria junto aos agricultores do estado do Ceará. Secretário Jaci Diniz aqui comigo no Questão de Ordem. Secretário, o senhor falou aí, já a gente vai falar das novidades do projeto São José, esse programa tão importante para o homem do campo no Ceará. Secretário, o senhor falou aí leite, né? O senhor falou mel, nós somos segundo produtores, e é porque muito mel daqui vai para o Piauí, não é? Quer dizer, aí aumenta a cota deles, embora seja produzido aqui no Novo Oriente, como o senhor falou. É uma coisa que eu sinto falta nos supermercados aqui de Fortaleza, é um queijo made in Ceará, porque o nosso queijo é muito bom. Quem vai ali no Raimundo do Queijo, né? Tem aquele queijo e outras revendas aqui em Fortaleza, a gente compra um queijo espetacular de Iracema, ali do Tauá, do Inhamuns. É um queijo maravilhoso, qualidade superior. Mas a gente não tem no supermercado um queijo made in Ceará. A gente tem o leite, né? A gente tem o nosso leite Ceará, está lá, na concorrência com os outros leites. O que é que falta para o nosso queijo made in Ceará também entrar nesse mercado, que seria garantir ao nosso produtor de queijo, né, agregar mais valor, secretário? Porque o nosso queijo, a gente entra no supermercado, tem queijo de Minas, mas não tem o queijo do Ceará, eu tenho que ir ali no Raimundo do Queijo para comprar aquele queijo que eu sempre gosto, queijo coalho, maravilhoso. O que é que está faltando para o nosso queijo made in Ceará também entrar nessa disputa de mercado, secretário? Ô, Renato, eu acho que está faltando muito pouco, porque o queijo, nós estamos com um grupo de trabalho, com o selo arte da agricultura familiar. Esse selo vai certificar os produtos nossos. E o primeiro produto que está na certificação é o queijo de coalho. O nosso queijo, como você muito bem identificou, você tem produções excepcionais, sobretudo na região do Vale, mas você tem outras regiões do estado com a capacidade de produção. E aí, Renato, o projeto São José 3 financiou 16 queijeiras, e essas queijeiras já estão produzindo, entregando queijo para os mais diferentes mercados. O que está faltando agora, sim, é ter o selo arte do queijo de coalho da agricultura familiar. E nós, para certificarmos esse queijo, temos um percurso que eu acredito que cada dia fica mais curto. Do mesmo jeito que tem um queijo da Canacha, nós vamos ter um queijo do Ceará, um queijo certificado, com todas as características, com aquilo que é produzido da agricultura familiar. Esse queijo coalho, quando nós olhamos as nossas regiões, ele tem diferenças. Portanto, nós vamos ter que ter um nivelamento para certificar o produto de cada região. É isso que está sendo trabalhado, um grupo de trabalho da SEDET, da DAGRE, da SDA, da EMATES, da FAEC. Estamos, com certeza, num período muito curto, inserido nas gôndolas do nosso supermercado, o queijo genuinamente cearense, como selo de qualidade, o selo de produto da agricultura familiar. Este selo vai certificar o produto que leva o jeito de fazer o queijo tão especial, que é o queijo de coalho do estado do Ceará. Esse queijo que a gente come, e eu vou te dizer, ele tem um gosto diferenciado. E nós sabemos fazer, sabemos comercializar, e agora vamos ter que saber vender a peça cultural, que é o queijo do selo arte da agricultura familiar, o queijo de coalho. Muito bem. Secretário,
A Secretaria prorrogou por 30 dias o prazo para o cadastro do edital do Projeto São José 4. Me fale das novidades do Projeto São José 4. O senhor já falou algumas. Que prorrogação é essa? Qual a importância dessa prorrogação edital de fortalecimento das organizações para o mercado produtivo? Projeto São José 4. Esse projeto é fantástico, né, secretário? O Projeto São José ele tem, ao longo dos seus últimos 20 e poucos anos, uma história de consolidação. Ele começou fazendo estrada, ele começou fazendo eletrificação rural, ele começou fazendo a base da estrutura para que nós pudéssemos hoje ter os projetos produtivos. E é exatamente este investimento, o acordo de empréstimo que o governador Camilo Santana fez, de 750 milhões, sendo 100 milhões do Banco Mundial, 50 milhões da contrapartida do Estado, que vai ampliar esta visão empreendedora da agricultura familiar. E nós estamos com duas componentes. A componente de água, que já foi concluída, a manifestação de interesse, agora está na análise de viabilidade das associações que manifestaram seu interesse. Eu acredito que nos próximos 30 dias tenha concluído esta análise do sistema de abastecimento de água. Nós vamos financiar aí 75 sistemas de abastecimento para dar esta dinâmica de qualidade de vida ao nosso sertanejo. E a componente 1, que é a componente produtiva, que está aberta e nós prorrogamos por mais 30 dias. Qual é a importância, Renato, da componente produtiva? São exatamente os projetos produtivos que vão se manifestar. E aí as associações, as cooperativas, os condomínios, eles se organizam para, dentro do edital, manifestar seu interesse de apoio a determinada área. E quais são os elementos de inovação? O primeiro dele é que nós vamos ter o projeto focado exclusivamente no mercado e na comercialização. Nós queremos identificar quais são os projetos que têm a vocação, que estejam preparados, que estejam acessando mercado para ampliar esta capacidade produtiva. O prazo que nós consideramos razoável foi em função desta pandemia. Precisa de documento, precisa de ter ata, registrar em cartório, precisa das prefeituras dar declaração. Em função disso, a gente viu um atraso. E para que este atraso não trouxesse prejuízo às associações, nós, então, decidimos focar por mais 30 dias, um prazo que consideramos de razoabilidade na apresentação destas manifestações. No entanto, aqueles projetos que busquem ampliar sua capacidade de negócio é o que nós queremos trabalhar. E nós sabemos que no Ceará, hoje, não é uma única linha, porque se nós temos a área produtiva, nós temos um conjunto de outras áreas que, inclusive, está sendo apoiada, Renato, que são atividades não agrícolas, como, por exemplo, o artesanato, como, por exemplo, as atividades de pousada, que pode se manifestar dentro do edital, e outras possibilidades de atividade não agrícola, se tiver viabilidade econômica. É importante inserir essa manifestação de interesse. A lógica do projeto produtivo é identificar para toda a dinâmica econômica do Estado aqueles projetos que estejam em condições de receber o aporte do empréstimo que foi celebrado pelo governador Camilo Santana e o Banco Mundial. Secretário de Assis, dentro do cronograma de reabertura das atividades econômicas, inclusive, agora nesse final de semana, o governador anunciou, não é, que o decreto avançou em alguns setores aqui, academias, etc., barracas de praia, sábados e domingos, abriu para restaurantes, dentro, evidentemente, de alguns critérios, etc. Como é que está na área do desenvolvimento agrário, das feiras? Onde é que se inclui esses setores dentro desse escalonamento de reabertura econômica, que também é importante, né? Com toda a segurança, que esses setores comecem a voltar aos poucos a funcionar para comercializar seus produtos. O senhor também tem pensado nisso? Nós estamos, Renato. Esse é um momento de muita dificuldade, né? São mais de 404 mil mortes. Não são números, né? São famílias, são despedidas que não ocorreram, aperto de mão que não foi dado. Então, a nossa solidariedade aos familiares desses que morreram pela situação da Covid. Então, ter um novo protocolo, e nós não sabemos para este novo momento como deve se comportar todo mundo. Nós temos uma orientação
usar máscara, usar o álcool em gel, ter o distanciamento social como regra, não fazer aglomeração, ter uma higiene pessoal permanentemente cuidada, porque a transmissibilidade dessa nova cepa, ela foi muito agressiva e fez com que nós tivéssemos uma taxa muito elevada de ocupação. O investimento que o governador Camilo Santana fez para minimizar o impacto foi extraordinário, quando trouxe, a partir da lei aprovada na Assembleia, a isenção da conta de energia para quem consome até 100 quilowatts, ou a água, quem consome até 10 mil metros cúbicos, a criação de novos leitos de UTI, não é? A busca de garantir qualidade com os tablets para os alunos, os chips, fez com que nós tivéssemos um alento para dentro deste momento de dificuldade. Quando nós olhamos o Vale Gás, são políticas pontuais, mas que dão sensibilidade deste momento. E a agricultura familiar não é diferente. Muito pelo contrário, porque como avançou significativamente a doença para o sertão, o interior, a gente tem que proteger os nossos, e a maioria, eu diria, a ampla maioria dos municípios decretaram isolamento rígido, alguns lockdown mesmo, não permitindo que a gente estivesse expondo na feira. Por isso, a ferramenta da tecnologia, a venda de delivery, a venda virtual, o portal da agricultura, que foram ferramentas criadas e ampliadas para dar sustentabilidade da venda, da comercialização desses produtos, foi tão importante na vida de todos nós. Este, sim, é o momento de preservar a vida, de dizer que nós não podemos correr risco e ter mais e mais morte por falta da vacina. Portanto, a vacina que o nosso governador com tanto zelo tem buscado resolver é fundamental para que a gente tenha um novo normal, um novo padrão na relação social e econômica da agricultura familiar. Secretário, para esses meses próximos, maio nós estamos começando, né? Junho, julho, até o fechamento desse primeiro semestre, que boas novas o senhor pode nos anunciar para breve aqui no segmento da agricultura familiar, enfim, do homem do campo? O que é que o senhor pode nos dizer, nos antecipar de boas notícias para os próximos meses, maio, junho, julho, secretário? E torcer para que essa pandemia, aos poucos, ela seja controlada, que é o que todo mundo espera. Eu ia começar por isso, Renato. A primeira delas é que a pandemia nos deixe mais aliviado, que nos permita viver com as relações que a gente sempre teve. Mas eu diria que a principal das ações é, por exemplo, não usar o Garantia Safra, que nós lançamos recentemente, para que o agricultor não tenha que socorrer, não bater na porta de banco, bater na porta do governo estadual, que ele tenha na sua relação de produção da agricultura uma boa safra, um bom inverno. Além disso, nós estamos trabalhando para que as cadeias da pecuária e da agricultura sejam definitivamente inseridas numa visão empreendedora de mercado, numa visão de sustentabilidade, e nós sabemos o que tem de impacto. E este impacto que nós falamos, por exemplo, na cadeia do leite. Hoje, nós temos o convênio que se encerra agora no dia 30 de junho, está sendo renovado, esse convênio foi de 21 milhões, contrapartida deu 24 milhões e 700 mil. Nós estamos trabalhando um novo convênio. Esse novo convênio vai ampliar para 30 milhões a política do PA Leite. Da mesma forma, o PA Alimento, compra com doação simultânea, nós estamos executando e queremos que esta política esteja conseguindo atingir aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Então, trabalhar para que o agricultor esteja inserido nesta visão empreendedora, acumulando, dando uma dinâmica à sua vida, é o que nós desejamos. Com as boas águas do inverno, com as águas de seca de São Francisco, nós queremos o Castanhão com água para o consumo humano, mas que essa água também seja permitida a médio e longo prazo para a produção, a terra, o solo, o território e a mão de obra que nós temos com água, não tenha dúvida que nós seremos um grande produtor de alimentos para o estado do Ceará e para o Brasil. Secretário, muito obrigado. E a produção também, aproveitar essa água, né? O nosso peixe, né? A tilápia, que nós temos uma grande produção, o camarão, né? Criado em cativeiro, que também tem uma demanda espetacular, e passou a fazer parte do cardápio, né? Das nossas famílias, produção aqui do Ceará, que abastece o nosso mercado interno. Eu me lembrei agora, secretário, finalzinho do programa,
Que saudade da Feira dos Municípios, rapaz, que era ali na Bezerra de Menezes. Quem sabe em 2022, secretário, a gente poderemos ter, quem sabe, uma nova edição da Feira dos Municípios. Se Deus quiser, nós teremos uma grande feira, que é a chamada Feira da Expoeste. Pronto, isso. A Expocrato, tanta feira bonita, tantos eventos maravilhosos, que gera renda, que tem uma atividade econômica excepcional. Espero que a gente passe logo isso. Agora, Renato, você falou de camarão. Camarão, até pouco tempo, era algo impensável na mesa da classe média, de setores populares. Hoje, o camarão se popularizou. E no momento que você passa a ter o consumo em escala, você aumenta a produção, você aumenta a renda, você agrega valor. E é isso que o camarão está fazendo, esse camarão criado em cativeiro, que nós temos uma produção excepcional. Ou seja, quando a maior parte da população passa a consumir, mais produção, mais riqueza é gerada. Então, este é um bom exemplo de quando você incorpora setores e as classes sociais consumindo. Pelo consumo que você gera renda. Secretário de Assis Diniz, é sempre bom conversar com o secretário, sempre que ele vem aqui ao programa. Hoje não está aqui presencial, a gente está fazendo pelas nossas plataformas, mas é como se ele estivesse aqui, eu batendo papo aqui com o secretário ao vivo para os nossos telespectadores e ouvintes, e o senhor sempre traz boas notícias. É muito bom saber que, apesar de tudo, a gente está caminhando no desenvolvimento agrário do estado de Ceará, para que a gente tenha cada vez mais um campo mais robusto, mais forte. Porque a gente, falando isso, eu estou pensando em pessoas, secretário, isso é muito importante, famílias, pessoas, renda, melhorar a qualidade de vida. Obrigado, secretário, parabéns. Renato, eu é que agradeço, em nome do governo do estado, a secretaria tem trabalhado exatamente para aumentar a renda, melhorar o padrão de vida das famílias, criar cidadania e dar sustentabilidade e longevidade aos empreendimentos. A agricultura familiar ela é uma exponente do processo produtivo da nossa sociedade. Se ela está bem, a sociedade como um todo está bem. E nós dizemos sempre que tudo que está no café da manhã, no almoço e na janta, 2/3 de tudo isso é produzido pela agricultura familiar. Portanto, valorizar, reconhecer e potencializar essa atividade é fundamental. E é exatamente isso que o governador Camilo Santana tem feito para a nossa agricultura. Muito obrigado, um grande abraço. É uma alegria estar com você outra vez. Obrigado, secretário. Mais uma vez, muito bom tê-lo aqui no Questão de Ordem. Hoje, a gente reabrindo, não é? Reiniciando os nossos trabalhos dos programas inéditos. A partir de hoje, voltamos a ter programas inéditos para o deleite do nosso público da TV Assembleia, da FM Assembleia 96,7 e também do portal aqui da Assembleia. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado, de Assis Diniz. Amanhã, o meu papo é com o professor Carlos Marden. Ele é doutor em Direito da Unicristo. A gente vai falar sobre democracia, mídias sociais e era digital. É o tema de amanhã do Questão de Ordem. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.